A galerinha de primeiro ano, mais uma vez com vocês aqui o professor Cláudio Henrique. E a gente vai falar na filosofia de primeiro ano sobre os sofistas, né? Só para a gente lembrar, os sofistas eles fizeram parte do período antropológico, o mesmo período de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, né? Os sofistas eles tinham pensamentos opostos a esses filósofos como Sócrates, né? Muitas vezes as suas ideias eram opostas. E a gente vai ver isso ao decorrer das nossas explicações. Tá bom? Os filósofos sofistas, né? Os retóricos ou humanistas, né? Por que retóricos, né? Porque os filósofos sofistas eles estavam muito voltados para a questão de preparar o indivíduo na questão da desenvoltura da fala, do diálogo, né? Questão retórica. Então, assim, os sofistas versus Platão, né? Ou seja, os sofistas, se a verdade é relativa e particular e não absoluto e universal, então o conhecimento ele reduz-se à opinião, o bem à utilidade, né? Consequentemente, reconhece que a relatividade, né, da verdade e dos valores morais que mudaria segundo o lugar e o tempo. Ou seja, os sofistas ele parte de um pressuposto de que a verdade ela só pode ser relativa, já que ela parte muito da questão particular de cada um, né? Uma verdade para ser absoluta ela teria que ser universal, ampla, no geral. Mas o conhecimento que é a partir de opinião, ele só pode ser visto como uma verdade relativa, né? Já Platão, né, e Sócrates opunham-se ao ceptismo, né, e à retórica, né, assim como as pretensões pedagógicas dos sofistas, né, de ensinar a virtude política. Os sofistas, essa palavra, ela é uma palavra, né, sopos, que significa sábio, certo? Sofistas, principais sofistas, nós podemos citar Protágoras de Abdera, né, que viveu entre 480 a 410 a.C., Gorgias de Leontini, 487 a 380 a.C., e Sócrates de Atenas, 436 a 338 a.C., né? Então esses três filósofos, eles representam os sofistas, assim como Aristóteles, Platão e Sócrates representam os filósofos antropológicos, né? Do período socrático. Falando de sofistas, a gente deve levar em considerações importantes sobre os sofistas, suas reflexões, né? Então a gente pode pontuar algumas reflexões, né, que pertencem em regra ao segundo período da filosofia, né? Ou seja, os sofistas estão no segundo período, né? O cosmológico, antropológico, né, é o primeiro e o segundo, então ele é o segundo, certo? Pertence ao segundo período da filosofia antiga, conhecido como socrático, clássico ou antropológico, né? Considerando pela história da filosofia como falsos ou pseudos filósofos, né? Pois em regra não possuíam um compromisso com a verdade, afirma que não existe verdade absolutas, né? Mas apenas convenções que são fruto de forças do convencimento, dos debates em assembleias e nas praças públicas, as ágoras, né? Então, assim, quando a gente fala, né, de que os filósofos sofistas eles não afirmavam a existência de uma verdade absoluta, porque ele partia do pressuposto de que uma verdade saindo de uma pessoa, ela está na questão muito individual, uma coisa muito própria, né, de pensamento que pode ser mudado. A ideia construída por um indivíduo pode ser mudada.
Os pensamentos sofísticos afirmavam em regra que em filosofia tudo é possível, né? Em filosofia tudo é verdade. Ignora o princípio da lógica formal. Dessas afirmações nascem duas principais teorias sofísticas, né? Primeiro, relativismo subjetivo, né? Logo, ser ou não ser, né? A segunda, o ceticismo absoluto, não ser, né? Ou sei, né? Ou seja, havia sempre, né, uma pessoa cética, é uma pessoa que sempre está na dúvida. Então, assim, a, a questão do pensamento sofístico dos filósofos sofistas é que, no entanto, a gente deve sempre duvidar, né? Nunca acreditar numa verdade como algo acabado, construído, lapidado, terminado, mas sim que algo pode ser modificado. O que é hoje não pode ser o que é hoje, não pode ser amanhã. Ou seja, o amanhã pode ser diferente do que é hoje. Isso no campo das ideias. Pensamento sofístico. As três principais características do pensamento sofístico são relativismo subjetivo, que é isso. Afirma que a verdade ela é relativa e não absoluta, né? E muda o homem para o homem. Ou seja, essa, esse relativismo ele diz que a verdade, certo? Ela é relativa por quê? Ela vai mudar de homem para homem. O que é verdade para um determinado homem, para o outro não pode ser verdade. Ele pode achar e discordar, né? O ceticismo absoluto, que é isso? Afirma que se existe verdade absoluta, o homem não pode conhecer. Ficará em pensamento dúvida. Ou seja, que a verdade absoluta pode ter existência, mas que o homem ele não ainda alcança. Não chegou a alcançar essa verdade, né? Duvido, sempre está na dúvida, né? Convencionalismo. O que é o convencionalismo segundo os sofistas? Afirma que as normas, os costumes, as leis são fruto de convenções, né? E acordos criados através de diálogos, debates e consensos. Ou seja, o que na verdade existe são convenções. O homem pode convencer o outro, né? Alguém pode convencer alguém a partir do diálogo, do debate, do consenso. Certo? Sofistas pseudos filósofos. Objetivo dos sofistas: o poder político, poder econômico, status social. Atenção! Para os sofistas, a felicidade humana só pode ser alcançada por meio do poder. Olha aí, como é que os sofistas acreditavam que alguém poderia ser feliz? Eles afirmam que a única forma seria pelo poder. Poder o quê? Poder político. E da máxima riqueza. Né? Em resumo, sendo um tirano, um déspota, porém para os filósofos a abundância dos bens materiais, em vez de preencher o homem, o tem esvaziado, fazendo perder o significado espiritual de existir, o sentido da própria vida. Né? Os sofistas pseudos filósofos, eles têm contribuições dos sofistas para o Ocidente na política. Né? Na política, podemos dizer que fonte de remuneração, criação da oratória, né? A defesa dos interesses públicos e privados, ou seja, uma grande contribuição dos sofistas para o Ocidente seria a política. Né? Uma vez que o ensinar a prática da oratória, isso fez com que os políticos se apossassem desse bem, desse conhecimento. A educação é outro ponto, né? Reformulação dos conceitos pedagógicos, a criação das escolas científicas, porque na verdade os filósofos sofistas eles tinham um trabalho muito pedagógico, então essa contribuição também para o Ocidente foi forte, na questão da pedagogia. Os filósofos sofistas eles ensinavam aos seus discípulos que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado através do uso da razão, ou seja, a alma. E que o mesmo deveria ser válido para todos os homens, independentemente do tempo e espaço. Qualquer concepção distinta dessa seria apenas uma opinião.
Ou seja, a alma estava ali, o segredo do conhecimento verdadeiro, na alma. Os sofistas, eles ensinavam aos seus discípulos que não pode haver conhecimento verdadeiro, mas só um conhecimento provável. Por causa da sua origem sensível, ou seja, os sentidos, e que existe uma lei moral absoluta, mas somente leis convencionais. Ou seja, sempre os sofistas vêm afirmando que todo conhecimento ele está por trás de um convencionamento, né? Alguém convence alguém a pensar o objeto que alguém deseja que o outro pense. Os filósofos, sofistas, eles tinham uma concepção de verdade, né? Como é que era essa concepção de verdade para os filósofos? A verdade absoluta, ela deriva da razão, objetivo universal e necessário, né? Ou seja, para ser uma verdade absoluta, ela deveria vir da razão e ela se objetiva na questão universal, né? O pensar não há relativismo, pois a verdade vale para todos, né? Isso na visão dos filósofos, né? Já os sofistas, a verdade ela é relativa, deriva dos sentidos, objetiva, particular e possível. Há relativismo, pois a verdade vale somente para um ou alguns. Ou veja bem, então, quanto os filósofos não sofistas, ele vê que há uma verdade absoluta e que essa verdade absoluta ela passa pela razão, ou seja, ela deriva da razão e objetiva universal e necessário. E pensar não há relativismo, pois a verdade vale para todos. Isso na visão dos filósofos, como Sócrates, Aristóteles, Platão. Já os sofistas, ele diz que a verdade ela é relativa, é o contrário do pensamento de Sócrates, que eles afirmavam que era absolutista, né? Na verdade é relativo para os sofistas, que ela deriva apenas de sentidos e ela é objetiva particular e possível, né? E o relativismo, pois a verdade vale somente para um ou alguns, não é universal. Então, vai de encontro às ideias dos filósofos como Aristóteles, Platão e Sócrates. O que determina uma teoria como verdadeira? Proposição e sua quantidade. As proposições de uma teoria podem ser classificadas quanto à sua quantidade, proposta por Aristóteles em sua lógica formal, de 3 modos, a saber: universal, particular e singular. O que ele chama de universal? Refere-se a todo ou nenhum filósofo, antigos, medievais e modernos, né? Particular, refere-se a alguns da maioria filósofos modernos e contemporâneos, minoria sofistas. Singular, refere-se a um ou uma sofistas, né? Os filósofos sofistas, portanto, para os filósofos, né? Para os filósofos, a razão produz o conhecimento verdadeiro absoluto. Os sentidos produzem a opinião falsa. Já os sofistas dizem o seguinte, que a razão produz o conhecimento verdadeiro relativo. Os sentidos produzem verdade relativas. Veja que sempre o oposto, né? Os sofistas sempre o oposto dos demais filósofos. Protágoras de Abdera, né? O que é que ele diz? O pai da filosofia sofista, né? As obras, a verdade sobre os deuses. Máximas, o homem é a medida, juiz de todas as coisas. Fatos, experiências particulares, daquelas que são enquanto são, daquelas que não são enquanto não são. Ideia de relativismo. Não existe verdade absoluta. Ideia de ceticismo. Protágoras de Abdera, né? Assim podemos concluir que, se os homens são a medida de todas as coisas, nenhuma medida pode ser a medida para todos os homens. As coisas assim vão ser definidas por cada indivíduo. O que vale para determinada situação e pessoa
não vai valer para outros. Relativismo subjetivo ou ceticismo relativo. Subjetivo, a verdade é pessoal. Relativo, a verdade depende de um certo tempo e espaço, contexto histórico. Provável, na medida em que não existe verdade plena, a mesma se torna provável. Relativismo subjetivo ou ceticismo relativo. Afirma que uma coisa é verdade se para eu parece verdade, independente da opinião do eu do outro. Em contrapartida, uma coisa é verdade para o eu do outro, independente da opinião do meu eu. Ou seja, o que eu penso, independente do que o outro pensa, é uma verdade para mim. Isso se torna relativo, né? Independente do que eu penso, como aquilo ser verdade, independente do outro, aquilo para mim é uma verdade. Então ela não passa de um relativismo, porque é o meu eu, né? Independente do outro. Relativismo subjetivo. A felicidade é um lanche. Aliás, a felicidade é um lance relativo. Quando eu for rica, só vou vestir Gabbana. Se algum dia eu for rico, só vou comprar roupa na C&A e Americanas. Ou seja, há um relativismo no pensamento de quando alguém pensa como agiria quando fosse rico. Ou seja, cada um tem um ponto de vista. É muito subjetivo. Sai da questão de cada um, do pensamento individual, não do coletivo. Gorgias de Leontini, considerado por muitos o pai do ceticismo absoluto, um dos maiores oradores da antiguidade, tem como obra do não ser ou da natureza. Máximas, não existe realidade alguma. Se existe, o homem não pode conhecê-la. E ainda que a conhece, não a poderia expressar nem comunicar. Ou seja, segundo o filósofo Gorgias de Leontini, ele diz que a realidade, né, ela não existe para o homem, até porque o homem não pode conhecê-la. E ainda que a conheça, não poderia expressar nem comunicar. Ideia de ceticismo, ideia de relativismo. O ceticismo absoluto. O ceticismo absoluto, como concepções sofísticas, afirma que não existe a possibilidade de se encontrar o conhecimento absolutamente verdadeiro, mas somente o saber relativo. Como consequência, haveria uma permanente dúvida, sendo essas utilizadas, né, na sofística como um fim e na filosofia, exceto para o filósofo Pirron de Elis como um meio. Gorgias de Leontini, no seu ceticismo absoluto, a verdade é impossível devido às duas fontes principais de erro. São elas, sentidos e razão. Os sentidos não são dignos de confiança, pois induz o homem ao erro, ao alternar a todo momento os desejos do corpo. Exemplo, sociedade e fome. A razão, por produzir diferentes opiniões que se apresentam divergentes entre si, revelando assim os limites e as capacidades da inteligência humana. O ceticismo sofístico, né, e o ceticismo filosófico. O que é ceticismo? Independente do ceticismo ser sofístico, relativo ou absoluto, ou ser filosófico, o ceticismo deve ser entendido como a impossibilidade de universalização do saber, ou seja, nunca existirá conhecimento válido para todos. O ceticismo sofístico, relativo, Protágoras de Abdera, absoluto, Gorgias de Leontini, a dúvida como fim. Ceticismo filosófico, escola cética, Pirron de Elis. Atenção, os filósofos posteriores irão utilizar a dúvida como um meio e não como um fim.
vale ressaltar que a dúvida na filosofia ela tem um papel muito importante, né? Posteriormente aos sofistas, os filósofos eles vão utilizar essa dúvida não como um fim, mas como um meio para chegar a um conhecimento. Diferença do ceticismo sofístico, o ceticismo filosófico, né? O ceticismo sofista, né? Eles negam o saber para todos e maioria. Dito de outro modo, o conhecimento será possível somente para a minoria ou um. Ceticismo filosófico, pirrônico, nega o saber para todos. Todavia, o contrário, ceticismo sofístico, afirma que o conhecimento deve ser entendido como possível apenas a maioria e não para a minoria ou um. Ceticismo, alguns, né? Um ou uma, né? Maioria, ceticismo filosófico, Pirrón de Elis, verdade relativa filosófica. Minoria, ceticismo sofístico, Protágoras e Gorgias, verdade relativa sofística. E aí a gente fica na aula de hoje por aqui, né, deixando essa importância do papel dos sofistas na questão da educação no Ocidente, né, com os trabalhos pedagógicos, né. Na política brasileira nós temos herança dos sofistas, no qual eles contribuíram com a oratória e com a filosofia em geral, trazendo até para a contemporânea a questão de um indivíduo às vezes ser cético, usar dúvida, né, diante do objeto gerador de conhecimento, para que a gente não caia em erro. Então, um abraço e até a próxima aula.